Estamos de volta para o último bloco, Tribuna Livre, Bocalhon com a palavra, respondendo a pergunta do Osmil, o que é que pode ser feito? O que é que pode ser feito? Na prática mesmo. Olha só. E na sequência o time aí do PSL. Né? Olha só, dessas 3 candidaturas de governo do Estado, eu nunca mudei o modelo. Nunca mudei. Eu sempre achei que nós só temos uma saída no Acre. Quando esse governo entrou, criou-se o programa da Florestania, ou seja, o projeto de desenvolvimento baseado na floresta. A economia seria florestal. Passaram-se 20 anos e provou que isso foi um engodo, foi uma mentira. Ao invés de melhorar a vida das pessoas, foi piorar. Então, mas eu a vida inteira, e desde quando fui prefeito de Acreonte, sempre acreditei na terra. Então nós temos aqui o segundo melhor solo do Brasil. Infertilidade. Isso quem disse foi o projeto Radan lá em 1970, quando eu vim para o Acre, já vim por causa disso. Então, por isso eu acredito que nós precisamos de um programa de governo, onde realmente a gente possa aproveitar o potencial que nós temos da nossa terra. Nós temos que produzir soja, nós temos que produzir milho, nós temos que produzir o que tiver. Precisamos ter uma pecuária muito mais forte. O Acre, há 20 anos atrás, quando eu deixei a secretaria, 18 anos e meio atrás, quando eu deixei a Secretaria de Agricultura, o Acre tinha 2 milhões e 100 mil animais. Hoje não tem 4. Rondônia, na época, tinha 3 e pouco, não chegava a 4, hoje a Rondônia tem 14. Então, esse é o grande problema do Acre. Ficou se sonhando apenas com um tal do projeto florestal. Fora isso, começaram a inventar uma quantidade de projetos financiados pelo governo, que está tudo errado. O governo tem que dar segurança jurídica ao empresário para que ele possa fazer um investimento, porque o empresário não rasga dinheiro. O empresário só vai no negócio se ele sentir que ganha dinheiro. Então, a função do Estado é dar segurança jurídica a quem tem dinheiro, fazer os investimentos para gerar emprego. E não o Estado ir construir madeireira em Chapuri, madeireira lá em Tarauacá, construir frigorífico de peixe aqui, frigorífico de peixe lá em Cruzeiro do Sul, indústria de camisinha. Quer dizer, não era para fazer nada disso. Quem tem que fazer isso é a iniciativa privada. Então, um governo incompetente que não dá essa segurança jurídica, evidentemente, o que acontece daí? Ele tem que fazer, ele vai fazer o investimento. E o governo não sabe mexer com isso. Então, eu acredito que nós precisamos ter um programa muito forte no sentido da gente ter, primeiro de tudo, pesquisa, e aí entra Embrapa, e se possível até a criação, juntamente com a Emater, de uma empresa de pesquisa também local. Tá? Nós precisamos ter, depois disso, assistência técnica, que acabar com a assistência técnica, vamos ser honestos com isso. Tá? Porque não existe nenhum projeto de agricultura ou de pecuária que você não tenha assistência técnica. A princípio, a assistência técnica tem que ser do governo. Depois de uma certa altura para frente, o empresário médio, grande empresário, aí ele já tem as empresas fornecedoras de insumos, são elas que lhe dão, fazem as pesquisas e ele dá assistência técnica, tá certo? E até então o governo tem que fazer isso. O governo tem que garantir a trafegabilidade dos ramais, coisa que esse governo não se preocupou. Pegou tanto dinheiro, milhões e mais milhões, tanto é que o projeto Buracos aí também tem dinheiro que está sendo investigado lá de ramais. Então eu acredito mesmo na terra. Nós temos hoje aqui, ao longo da BR-317, que para mim, ao longo da BR-317 é o eixo que nós vamos poder colocar aqui por cada 3, 4 anos, 5 anos, enfiar 100 mil hectares para produzir com alta tecnologia. Entendeu? Fazia aquilo que se faz aqui em Rondônia, não precisamos ir longe. Rondônia atravessou o rio para cá, já tem plantios e mais plantios ali de soja, de milho, de arroz. Quem é que aqui no Acre não produzimos arroz, mas nem para comer. Ou seja, quando a gente compra o arroz lá de fora, nós geramos emprego lá fora. Compra o feijão lá de fora, nós geramos emprego lá fora. E é isso que nós queremos mudar. É isso que nós vamos fazer essa mudança. Entendeu? E a base vai ser... A base vai ser agricultura e pecuária. Não adianta. Deixa eu acrescentar mais alguma coisa, nosso pré-candidato. Com certeza. Nós temos que ter uma reforma administrativa dentro do nosso governo. Eu até trouxe aqui. Nós temos hoje aqui 74 secretários. Não, peraí. Não são secretários, são níveis de secretário. Nível de secretário. Vamos colocar assim. Nível de secretário. Tá? Nível de secretário. Nível de secretário. Nós temos 17 secretários de Estado, aí vem secretário de Estado extraordinário, secretário adjunto, secretário de governo, e aí vai. Ao todo, dá 74, dá mais ou menos R$1.628.000 por mês? Por mês. Né? E cada um deles aqui tem uma estrutura. Aí vem as SECs, que dá mais R$1.944.000 por mês. Isso aqui é difícil conseguir isso aqui, mas nós estamos fazendo. Nós estamos buscando.
Então nós vamos ter que enxugar essa máquina. Como fazer? Porque não adianta você estar demitir. Não adianta, não é demitir. Primeiro que pessoas... Não, demitir os marajás, né? Demitir aqueles que não estão trabalhando. Porque tem muita gente aqui... Não é nem demitir, fazer um enxugamento, uma reforma administrativa. Não é questão de demitir. Veja bem, cabe... Reforma administrativa. Cabe essa quantidade de secretários no Estado? Não. Seria diminuir a secretaria. Precisa? Exatamente. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Então, nós Rondônia está com 12 secretarias. Seria diminuir as secretarias. Diminuir as secretarias, fazer uma reforma administrativa. Então, isso aqui vai sobrar dinheiro. Nós já fizemos aqui, se nós diminuirmos 50% disso aí, nós vamos ter aqui uma economia de 64,43% do que é gasto hoje. Com o pessoal. E vai contemplar todo mundo. Sim, e esse dinheiro, que alguns empresários pensam assim, mas vai retirar o dinheiro do mercado. Não, porque esse dinheiro vai ser investido em áreas como saúde, como educação, como segurança, e vai retornar novamente. Agora, a questão que nós temos do desenvolvimento econômico do nosso Estado, nós temos que priorizar e temos que utilizar tudo que for terra necessária que nós temos hoje e que tem condições para plantio, utilizar com a agricultura mecanizada, utilizar para a pecuária, incentivar esses dois setores. Porque esses dois setores são o setor primário da economia que a gente estuda lá na 5ª série do ginásio. São o setor primário. Então não se pode fazer como esse governo fez, ir direto para o terceiro setor. Não, ir direto para o terceiro. Que é a indústria, ele foi direto para o terceiro, que é o serviço, né? Ele já deu um pulado. Aí depois ele veio querer construir a indústria, que é o segundo. Então o que acontece? Nós temos que primeiro fortalecer o setor primário, porque ele é a base para que o secundário que venham as indústrias e aí o setor comercial e serviços possam trabalhar. Em síntese. A economia não dá salto, né? Não dá. Não dá salto. Ela tem um caminho a ser seguido. Claro. Ela tem um caminho a ser seguido. Nós temos um exemplo aqui de Rondônia, tá? O senhor está trazendo aqui um exemplo que já parte da pergunta que eu vou lhe fazer. Já na Constituinte, tinha o grupo dos demagogos, do Bernardo Cabral, dos bonzinhos, dos piedosos, dos caridosos. Você estava em qual grupo desse aí? Nesse. Dos piedosos? Dos piedosos? Eu estava no grupo de justiça e eu social. Tinha o grupo dos realistas. Tá aí a bagaceira, meu amigo. Realistas. No meu grupo, aí tinha o professor Roberto Campos, que... viu? Você falou num grande economista. Que dizia, olhe, nós estamos constituindo um Estado, quando ele se referia ao Estado, era o Estado-União, o Estado-Estado e o Estado-Município. Essa Constituição está construindo estados que não cabem em seus orçamentos. Muito privilégio, está aí o resultado. Não cabem em seus orçamentos. E essa planilha que o senhor acabou de dizer é uma prova porque esses orçamentos foram sendo preenchidos. O senhor faria essas reformas fiscais e administrativas? São duas coisas que nós precisamos fazer urgentemente. E qualquer governador sério, quando ele assumir, ele tem que fazer a reforma administrativa do nosso Estado, a reforma fiscal, porque o nosso Estado hoje nós pagamos imposto na entrada, então nós não incentivamos a produção, isso é prejuízo para a nossa economia. Nós já estamos fazendo um estudo de diminuição de imposto. Nós vamos fazer nós queremos diminuir, apesar do Estado ter poucos impostos da nossa responsabilidade, mas o ICMS, se nós diminuirmos hoje de 17 para 12 e cobrarmos somente depois na produção, isso aí nós vamos ter uma arrecadação maior do que aquilo que nós temos hoje. O pessoal hoje não tem coragem. Sim, o pessoal não tem coragem de fazer, mas dá para fazer. Nós estamos fazendo um estudo sobre isso. Nós estamos com a equipe preparada para fazer isso. Ligeiro comentário, você prossegue. Sim. Prossegue o seguinte. Só para ter uma ideia, eu vi numa palestra da Federação de Comércio que tem produtos que é mais econômico você ir a Rondônia comprar do que comprar aqui. Tem produtos que nós chegamos a pagar até 46,48%. E tem mais, Narciso, se imposto. O empresário, com as dificuldades naturais que tem, ele estiver devendo ao fisco 1 centavo.
O produto lá na fronteira fica retido até ele pagar. Pois não, Bruno. Tem um simples item que nós podemos mudar, que é a questão do Simples Nacional, que ele coloca um determinado teto, que nós não podemos ir para o mesmo teto do Simples Nacional, porque nós não temos 1% do PIB do nosso país, senão nós poderíamos ir. Então, como nós não podemos ir, nós podemos pelo menos aumentar de 1.800.000 para 3.200.000. Só isso evitaria muita evasão fiscal, muito desvio de dinheiro público que está sendo, que as pessoas deixam às vezes de pagar ou deixam de crescer para evitar o pagamento, e aí, a partir do momento que ela passa de 1.800.000 ali do Simples, ela sai de uma alíquota de 8, 9, 10, 11, 12 e vai para 17, às vezes vai para 48, dependendo do produto que ela está comprando. E isso aí prejudica o crescimento deles, porque às vezes ele passou um pouquinho ali, ele prefere não comprar ou então ficar na clandestinidade. E só com essa situação de nós passarmos o Simples de 1.800.000 para 3.200.000, que é possível, nós já vamos ter aí muito mais arrecadação, e toda essa arrecadação aí de uma maneira justa, sem onerar o empreendedor, o empresário. Isso é mais receita que vem para o Estado. Agora, Narciso, para você responder a pergunta do Neto. Eu queria entrar na questão do partido, né, que a população está interessada, né? Qual é o time SL? Queria até que o Márcio mostrasse o pessoal que está acompanhando aqui, o Bocalon, o Coronel Luiz ali, o Paulo Pedraza, toda a equipe aí, entendeu? Que está participando também, né? Bem-vindos aqui. Olha, nós temos um time bom, né? Nós somos o único partido hoje aqui no estado do Acre que conseguiu sair com chapa pura, e mesmo assim com uma chapa competitiva. Para federal e estadual. Para federal, para estadual, para senador. Hoje, alguns partidos... Quem é o pré-candidato ao senador de vocês? Nós temos dois nomes fortíssimos. Nós temos o empresário Fernando Lage e nós temos o doutor Paulo Pedraza, está até aqui conosco. O homem que mais conhece de gestão pública. De administração pública, de gestão pública, ele conhece muito. Né? Então nós temos dois nomes fortíssimos que nós estamos ainda, inclusive, avaliando se nós vamos lançar dois ou somente um. Nós vamos analisar. Né? Nós vamos, inclusive, dia 15, agora nós vamos estar com o Bolsonaro lá em Brasília. Praticamente esse time aqui, o PSL... Pedraza, nós trabalhamos junto no governo Orley Cameli. Sim. O Coronel deve fazer uma pergunta. Mas olha só, nós temos uma chapa de federal aqui. Sim, vamos começar a chapa de federal. Que tem aí o Bocalon, cabeça de tá puxando, voto. Tem o N. Lima. O N. Lima. Tem o Vanderlei Zaire. Tem o Marcelo Bimbi. Vanderlei de Sena Madureira, tem o Marcelo Bimbi. Tem o Moreira da Farmácia. Tem o Apóstolo Wilson. Tem o Adriano Campelo, tem o Adriano Campelo, tem o Resto de Jarude, tem o Roca Publicidade, tem o Valtir Perazzo. Nós temos um time excelente. Mas 14 nomes. Mas, Coronel, E hoje alguns partidos querem compor com a gente, que nós vamos analisar. Pode até dizer sim. Se vale a pena. Se vale a pena ou não. Se vale a pena, até por uma questão de estratégia nossa de ter mais tempo de televisão e de compor e ajudar esses partidos, nós vamos compor, não tem problema nenhum. A chapa de estadual. A chapa de estadual, não estou com os nomes aqui não, mas tem alguns aqui na minha cabeça. Tem o professor Roger, tem o próprio Andy Lima, que já é vereador. Que já é deputado. Temos a missionária Rosinei, temos o doutor Polidoro Reda, nós temos o... Tem vários nomes, porque é muito bom. Nós temos candidatos em Blas de Castro, nós temos candidato em Aquelândia, temos candidato em Portugal, Aquelândia nós temos o Olavinho, Taumaturgo, temos o Ricardo Azevedo, nós tem vários nomes. Em Blas de Castro tem o Mineirinho. Em Blas de Castro tem o vereador Mineirinho, que é vereador. Então a chapa de estadual é pura também? Pura também. Tudo pura. Temos 36 nomes hoje. Na verdade, hoje nós temos... Não, na verdade, hoje nós temos 65 pessoas interessadas em colocar o nome. Nós vamos fechar. Vai ter que fechar. Né? Nós vamos fechar em 36 ou 48. Né? Então nós estamos muito tranquilos. Nós cumprimos o nosso dever de casa. O time está arrumado. Sinceramente, tá guerra. Honestamente, respondendo-me, a sua candidatura já caiu na graça do povo? Olha, a gente andando na rua, a gente entende que sim. É comum hoje nós estarmos andando na rua
e uma pessoa, coronel, o cara me dá um abraço tal, e quer tirar foto, quer fazer selfie, né? Enfim, então a gente entende que não existe mais essa conversa de polarização, não. Nós hoje temos uma terceira via real, forte e com todas as condições de chegar ao governo. O povo só tem que acreditar e ter coragem da mudança. O Bolsonaro, a verdadeira até mudança. perguntei no começo, o Bolsonaro é importante para a sua candidatura? Importantíssimo. Primeiro porque nós acreditamos piamente que ele será o nosso presidente, futuro presidente do Brasil. E ele virá aqui ao Acre proximamente? Nós temos já estamos trabalhando a agenda dele para ele vir em julho. Nós vamos enviar a agenda para ele. Ele vai escolher um dia de julho para vir fazer o pré-lançamento de toda a chapa do PSL. E vai dar uma palestra também sobre os desafios da segurança e os desafios econômicos para a nossa região. Vai ser bom ouvi-lo, ouvir a todos, né? Democracia, né? Chegamos ao final do programa, quero agradecer a audiência e, Bocalon, muito obrigado mais uma vez pela sua vinda ao nosso Tribuna Livre. Eu que agradeço imensamente, mais uma vez, a gente poder estar aqui para discutir, inclusive, os problemas nacionais, porque eu quero ser deputado federal e vou ter que chegar em Brasília para tentar fazer pelo menos alguma coisa do que os nossos deputados e senadores que já fizeram em Brasília, principalmente aqui o Osmir e o Narciso, eu sei da época, do trabalho que vocês fizeram lá em Brasília, né? Eu vou tentar fazer um bom trabalho em Brasília, porque eu acho que o Brasil precisa fazer uma mudança radical na sua legislação. Foi difícil te convencer para ser federal? Porque faz tempo que tenta, hein? Faz tempo que o pessoal queria você candidato a federal, hein? Exatamente, mas eu acho que esse é o momento, esse momento para mim, eu não tenho muito o que escolher, porque eu estou com um problema sério de família, né? Todo mundo sabe, estou com minha esposa fora, se tratando, está numa UTI, eu não tenho que dividir meu tempo entre ela lá e eu aqui. Stephen Hawking tinha isso? Oi? A sua esposa, a enfermidade da sua esposa, que era a mesma doença que o Stephen Hawking. Esclerose lateral amiotrófica, que foi a doença que levou minha mãe em maio de 2014. A mesma coisa? A mesma doença que levou minha mãe em maio de 2014. Genética? Não tem nada a ver. Mãe, esposa. Não é mesmo sangue. Não é mesmo. E dizem que é uma doença rara, né? Degenerativa. Mas infelizmente ela está na UTI, lá uma UTI domiciliar, onde eu estou com a minha filha, minhas netas, né? 4 enfermeiras, uma fisioterapeuta cuidando dela 24 horas. Então eu divido o meu tempo lá e aqui. E se eu fosse para uma candidatura majoritária, fosse ela governador ou senador, evidentemente que eu teria que estar 100% do tempo aqui. E eu não vou fazer isso. Eu vou continuar cuidando um pouquinho dela e cuidando um pouco da política aqui no Acre. Por isso, a nossa pré-candidatura de deputado federal. Agora, evidentemente que eu não indo, nós achamos por bem buscar uma pessoa que tivesse a mesma linhagem que a nossa, no pensamento de como desenvolver esse Estado. Né? E precisávamos de uma pessoa que fosse uma pessoa séria, honesta, de palavra e que tivesse esse compromisso de desenvolvimento com aquilo que a gente a vida inteira pregou. E aí apareceu o nome do Coronel Ulisses, inclusive na pesquisa, a gente já falou, né? E eu acho que nós estamos muito bem servidos. Por onde a gente anda, graças a Deus, o nome do Ulisses, eu que já fui candidato por 3 vezes a governador, 2 vezes prefeito da capital, eu sei o que é andar, eu sei o que é falar com o povo. E eu vejo assim que a pré-candidatura do Ulisses caiu realmente na vontade do povo. O povo quer mudar e quer alguma coisa diferente. E o Ulisses representa isso daí, eu não tenho dúvida disso. Coronel, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, seu Osmir, doutor Narciso, Astério, meu amigo Bocalon, e aos meus amigos que estão nos assistindo aqui, meu futuro senador também, Paulo Nosso Pedraza. Querido amigo Paulo Pedraza. E agradecer a população, as pessoas que estão nos assistindo, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, Deus abençoe o Estado do Acre, Deus, pátria e família. Aproveitar aqui, para até depois formular um convite, a gente quer trazer mais os pré-candidatos aí, o Paulo Pedraza seria uma boa opção para o programa, vai com a gente debatendo, o Minoro, que para também é candidato, a assessoria dele, olha, a gente gostaria muito de participar do programa. Muito legal, né? Osmir, muito obrigado também. Eu que agradeço a presença dos nossos 2 convidados e desejo sucesso a ambos, viu? Obrigado. Mas eu quero concluir, Narciso, dizendo aquilo que você falou no primeiro bloco. Eu quero cumprimentar publicamente, talvez não chegue a ele esse cumprimento, o ministro Gilmar Mendes. Sim,
que é tão espezinhado aí pela população, é um ministro que não está preocupado com a opinião pública. Ele está preocupado com a justiça. E ele hoje mostrou que os problemas do julgamento e do judiciário não é prerrogativa de função, fora de prerrogativa de função. Existem inúmeras outras mazelas dentro do judiciário e do Ministério Público, apontados por ele, que faz com que a justiça brasileira seja ineficiente, seja de uma certa forma elitista, e eu só tenho que cumprimentá-lo por ele ter exposto, como ministro supremo, uma realidade que todos nós sabemos que poucos têm coragem de comentar. Aceso, a sua... Bom, eu volto novamente, a chamar a atenção da importância da luta contra a corrupção. Está claro. Agora, em homenagem aos falsos moralistas, que é aqueles que combatem a corrupção dos outros, esconde a sua, quero reproduzir aqui a seguinte frase. Presentemente, a hipocrisia impera triunfante, levando a fama de bons aos falsos moralistas. Está selado. Boa noite, obrigado, ficamos por aqui, até a próxima semana com o programa Tribuna Livre. Obrigado.